Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um filmaço que passou batido pelos cinemas, pouquíssima gente viu, mas eu recomendo demais. Estou falando de 5 de setembro. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, é ali que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Faço textos 3 por semana, inéditos, exclusivos para o site, cursos, debates, workshops. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Acho que você vai gostar. Hoje eu queria falar de um filme. Eu não vi esse filme no cinema. Eu perdi ele quando ele passou nos cinemas. Vi depois no streaming e fiquei chapado com esse filme. É um filme muito, muito legal, muito interessante, especialmente para quem curte jornalismo. É um filme diferente pra caramba. Eu estou falando de 5 de setembro. 5 de setembro foi dirigido por um suíço chamado Tim Fellbaum. Né? Ele até foi indicado ao Oscar pelo roteiro desse filme. E é um filme. Por que eu falo que é um filme diferente? Porque é um filme que usa um evento histórico, mas ele conta esse evento histórico por um outro prisma, por um outro ponto de vista, tá? Que evento histórico é esse? O evento histórico são os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. É uma Olimpíada que ficou marcado, claro, por grandes feitos feitos esportivos, né? O Mark Spitz ganhou um monte de medalhas, um nadador e tal, mas ele ficou manchado por um acontecimento trágico na história do esporte, que foi o ato terrorista lá do grupo terrorista Setembro Negro, né, contra atletas israelenses. Né, um caso que já foi mostrado em um monte de filmes, em um monte de documentários, tá, um caso muito conhecido. E por que esse filme é diferente? Porque ele pega esse evento, que é super conhecido, todo mundo já sabe o que aconteceu e tal, e ele conta por outro prisma, né, por outro ponto de vista. Esse ponto de vista é o ponto de vista de uma equipe de reportagens, equipe jornalística da rede de TV ABC americana, né, a rede ABC, que estava em Munique fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos. É uma equipe inteiramente dedicada ao esporte, não é uma equipe dedicada. Não tinha jornalistas policiais ou nada assim, era uma equipe que estava ali para cobrir os Jogos Olímpicos. Só que eles são confrontados com esse ato terrorista. Descobre-se que os terroristas invadiram as acomodações lá dos israelenses, depois pegaram eles como reféns e tal. E o filme conta como essa equipe fez a cobertura jornalística desse evento. Quando eu vi o filme, eu achei assim que ele é um caso único de um procedural sobre jornalismo, né? E um procedural sobre jornalismo televisivo dos anos 70. Então é super interessante. Se você gosta de jornalismo, se interessa por jornalismo, é muito legal porque o filme mostra os bastidores da cobertura, como que eles faziam a cobertura com aquelas câmeras tão pesadas. Como que, por exemplo, eles. Hoje é fácil, né? Você põe caracteres em qualquer. Você pega lá um celular e você põe 500 mil caracteres e você edita tudo. Mas como que se fazia isso ao vivo? Em 1972, com aquelas câmeras antigas e tal. E era muito legal, porque eles faziam com uns blocos, assim, as letras, né? Os caracteres eram fisicamente colocados num quadro meio gelatinoso que era depois colocado na frente da lente. É tão legal, né, você ver como essas coisas eram feitas. Né? As câmeras não tinham, muitas câmeras eram pesadas e não tinham som, quer dizer, o som era gravado separadamente do vídeo. Então as equipes tinham que ir em dois, né, um cinegrafista e uma pessoa de som. Ou seja, esses pequenos detalhes, boa parte da cobertura era feita com câmeras que ainda usavam negativos de filme, né, como se fosse cinema. Né? Então, os negativos tinham que chegar até as pessoas que estavam com a câmera. Então, como que essa equipe conseguiu fazer isso, sendo que os cinegrafistas estavam lá no local já isolado pela polícia? É muito legal a maneira como o filme conta as horas. É um filme quase passado assim, tem várias cenas passadas assim em tempo real, né? Como eles contam a maneira como era feita a televisão nos anos 70. Tem uma sequência que é muito engraçada, muito curiosa,
porque a NBC, ela tinha, naquela época, e a gente aprendeu isso com o filme, havia só um satélite que era usado pelas TVs americanas, um satélite de transmissão ao vivo, né? Então, a rede de TV ABC, que estava fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos de Munique, tinha que dividir esse satélite com as outras emissoras americanas, a NBC e a CBS, que transmitiam outras coisas. Quem estava fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos era só a ABC. Então, eles têm que meio que brigar pelos horários de satélite, é muito legal. Então, como o ato terrorista aconteceu, foi uma coisa completamente inesperada, e ele varou noites, né? Quer dizer, ele não estava acontecendo no horário exatamente dos jogos ali, essa equipe da ABC teve que fazer transmissões em horários onde eles não deveriam estar transmitindo. Então, tem toda essa tensão de, nossa, será que a gente vai conseguir transmitir? Será que não vai? Vai cair o sinal do satélite? Liga lá para os nossos advogados, pede para eles falarem com a, com a NBC para eles liberarem 1 hora a mais de satélite para a gente. É muito legal, né? O filme, eu não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas o que é interessante é que o filme não mostra cenas do atentado. Ele mostra só o que os jornalistas viram, né, dos eventos. E ele mostra também os bastidores de como digamos, a coordenação dos Jogos de Munique tentou esconder isso, como eles tentaram passar por baixo, varrer para baixo do pano o que estava acontecendo e continuar os jogos como se não tivesse acontecendo nada. É um filme muito legal, galera. É um filme assim, eu amo ver filmes sobre jornalismo, acho sensacional. Adoro o Informante lá do Michael Mann, que o Al Pacino faz, o jornalista daquele programa 60 Minutes. Eu adoro qualquer filme sobre o escândalo de Watergate, né, Todos os Homens do Presidente, ou The Post, do Spielberg, só para ver o trabalho dos jornalistas e tal. E esse filme ele me marcou porque é muito difícil ver um filme sobre cobertura jornalística, especialmente dos anos 70. Acho um filme muito legal, muito tenso, muito bem feito, muito bem atuado, muito bem dirigido e muito bem escrito, que eu recomendo demais. 5 de setembro pode ser visto na Claro TV e ele também pode ser alugado na Apple TV, Amazon e Google Play. Galera, recomendo demais, um programão. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates, workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk, do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.